Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Asagi fica surpreso com o festival que Fuji havia falado, que é diferente do que ele imaginava, mas que parece divertido. Ele anda pelos corredores, enquanto imagina se os livros também são feitos à mão como os da Fuji, e conclui que é um festival de barracas. Ele olha ao redor se perguntando se Fuji também tem uma barraca, então recebe uma mensagem dela, dizendo que está no Oeste 1026A. Ele se pergunta se é um código. Enquanto olhava fixamente para a mensagem, uma pessoa de armadura esbarra nele. Ele se desculpa e vai embora, deixando Asagi impressionado. Ele nota que há várias pessoas fantasiadas e acha que esse lugar é maravilhoso. Ele se aproxima de duas garotas para perguntar sobre a mensagem de Fuji. Fuji aparece atrás dele e aperta sua bochecha. Ela diz que veio buscá-lo, pois estava demorando, e seguem para a mesa dela. Fuji para e pergunta se ele quer usar algo para não se perder. Duas garotas conversavam sobre um bonitão vendendo doujinshi R18. Uma comenta que ele voltou. Fuji aparece com Asagi em uma coleira. A imaginação das garotas da área começa a voar sobre o motivo do Asagi estar de coleira. Asagi pergunta se aquela mesa é a barraca de Fuji, a deixando confusa. Ele pergunta se é o mangá que ele ajudou, deixando as garotas surpresas, e pede uma cópia, mas Fuji o manda esperar. Ele aproxima sua mão do doujinshi e Fuji o manda esperar. Eles repetem a cena algumas vezes, fazendo as garotas imaginarem que é o dono e seu cachorro. Asagi pergunta se ele não pode comprar, e nota o aviso de R18. Comenta que é um adulto e diz que não tem problema. Fuji diz que não é por isso, e se lembra do que Koharu lhe disse. Ele fala que apenas pessoas que passaram por um treinamento especial podem comprar. Asagi diz que não foi treinado e fica triste. Ele pergunta se não era um mangá sobre cuidar de alguém doente. Ela diz que arrumará um lugar para ele do outro lado da mesa. Asagi avisa que ela recebeu uma mensagem. Fuji pede para ele ler. Asagi diz que a X separou um novo volume para ela. Fuji diz que esqueceu de passar na X e tem uma ideia. Ela pergunta se Asagi pode ficar sozinho na mesa. Fuji vai até o stand da X para pegar o doujinshi. Após o pegar, ela se pergunta como Asagi está indo. Asagi faz uma venda e diz que ele ajudou no doujinshi, deixando a cliente envergonhada. Ele fica feliz em ajudar no stand e ver as pessoas comprando o doujin que ele ajudou, e acredita que pela garota ter vindo de longe para comprar o doujin da Fuji, significa que ele é interessante. Ele aproxima sua mão do doujin, mas se dá um tapa na mão, dizendo que não pode, que não completou o treinamento. Uma garota chega e pergunta se Asagi é a Fuji. Ela fica surpresa por ele ser um homem, que até comprou um presente mais feminino. Ela pede desculpas por estar muito nervosa e diz que é uma grande fã da Fuji. Asagi explica que ele não é a Fuji e mostra sua camisa com identificação de ajudante. Ele fala que Fuji deu uma saída. A garota pede desculpas pelo erro embaraçante e pede o último volume do doujin. Asagi vê a expressão de felicidade da garota após comprar o doujin e pergunta se ela gosta dos doujin da Fuji. Ela fala que sim e começa a falar tudo que gosta das obras da Fuji. Ela nota que está falando muito e pede desculpas. Asagi diz que está feliz em saber que as fãs da Fuji amam o trabalho dela e que ela ficaria feliz em ouvir o que a garota disse. A garota diz que não pode falar para ela, já que é a primeira convenção, então ela está muito nervosa. Se ela se encontrar com Fuji, provavelmente falaria algo rude e pede para Asagi entregar o presente dela para Fuji. Asagi diz que não fará isso, deixando a garota preocupada que tenha comprado algo que não deveria. Ele devolve o presente dizendo que ela é quem deveria entregá-lo, que Fuji ficaria feliz em ouvir tudo o que ela disse sobre o doujin. Fuji retorna. A garota fica chocada com a aparência de bonitão da Fuji. Ela entrega o presente dizendo que é uma fã e sai correndo. Asagi explica sobre a garota. Fuji diz que é a primeira vez que alguém diz ser sua fã pessoalmente, deixando Asagi feliz. Fuji agradece a Asagi por cuidar do stand. As garotas ficam emocionadas com a cena. A convenção chega ao fim e Fuji pede para Asagi esperar. Ela aparece vestida normalmente e pergunta se ele está com fome, deixando o garoto surpreso. Ele fala nunca ter visto ela assim. Fuji diz que ele viu a foto dela no mixer. Ela explica que se travestiu para não revelar sua identidade e pergunta se ele ficou incomodado. Ele diz que não, já que é a Fuji. Eles vão a uma churrascaria e Asagi manda uma foto para seus amigos. Hagi manda várias mensagens para ele. Suo está andando enquanto fala no celular. Kohaku ligou para avisar que Fuji não apareceu no trabalho. Suo diz que irá passar na casa dela e Kohaku agradece. Ela se lembra que Fuji havia dito que iria participar de uma convenção e que talvez ela ainda esteja dormindo. Ao tocar a campainha, Asagi é quem abre a porta, pegando-a de surpresa. Ela pergunta se Fuji está. Asagi responde que sim, e ambos entram. O garoto acorda Fuji, dizendo que Suo veio vê-la. Fuji se levanta pedindo
pedindo desculpas a ela. Suo pergunta se veio na hora errada. Fuji responde que não. Suo pergunta a Asagi se ele passou a noite novamente. Ele responde que sim, que foi no festival com a Fuji no dia anterior. Na volta foram em uma churrascaria e depois beberam mais na casa da Fuji. E ele acabou dormindo. Suo chama a Fuji e pergunta se eles realmente só beberam e dormiram. Ela responde que sim. Então se lembra que tirou várias fotos do Asagi dormindo e pede desculpas. O garoto fica envergonhado. Suo fala que está tudo bem ficar bravo. Fuji diz que irá tomar banho. Asagi diz que vai aproveitar e ir embora. Fuji pergunta o que ele fará mais tarde. Ele responde que nada em particular. Fuji puxa levemente o cordão do blusão dele, enquanto fala que ele pode esperar também, que eles podem almoçar juntos no bar. Asagi aceita, feliz. Fuji chama Suo e diz que quer lhe dar algo. No bar, Fuji prepara um omuraisu para Asagi. Ele come e diz que está uma delícia. Fuji pede uma mordida e Asagi dá uma colherada para ela. Fuji diz que está faltando manteiga. Asagi diz gostar desse sabor e fica com o rosto sujo. Fuji limpa seu rosto. Kohaku pergunta o que houve com a distância deles. Asagi recebe uma ligação. Hagi continua insistindo em saber quem era a pessoa com Asagi no outro dia e pergunta se ele está comendo. Asagi responde que sim, o omuraisu da Fuji. Hagi pergunta onde ele está. Ele responde que está no bar com as outras garotas também. Hagi para de responder. Suo pega seu celular. Hagi e Tokio estavam juntos. Tokio recebe uma mensagem da Suo convidando-os para ir ao bar comer omuraisu. Ele pergunta se Hagi quer ir. Kohaku diz que é uma pena Hagi não ter ido, deixando Tokio sem jeito. Ele pergunta a Suo o que é aquilo no colo dela. Suo diz que é um boneco de pelúcia de Tokio, que foi a Fuji quem deu a ela. Fuji diz que é criação própria. Asagi fica impressionado. Tokio pergunta por que ele. Suo fala para ele não se preocupar com isso e sugerem jogar Shiritori. Quem curar perde. Tokio fica confuso. Fuji começa o jogo com Asagi. Tokio, confuso, pensa que é um Shiritori normal. Fuji pega na mão de Asagi e diz estar muito grata por ele sempre aparecer e o chama de querido e beija sua mão. Tokio engasga. Asagi fica feliz com o que houve e diz que o prazer é dele. Kohaku explica que nesse jogo você precisa deixar o outro envergonhado. Ele pergunta se é coisa da Suo. Kohaku responde que está no menu do bar. Asagi acha divertido. Tokio se pergunta se as pessoas normais conseguem vencer. Suo diz que as regras são fáceis e começa o jogo com Tokio, que pede para esperar e pergunta se ele realmente vai jogar com ela. Suo diz que Fuji e Asagi acabaram de jogar, então é a vez deles. Ela chuta de leve Tokio e diz que é apenas um jogo e começa a brilhar. Tokio perde de propósito e explica que se vai perder de qualquer forma, quer perder recebendo o menos dano possível. Suo adiciona uma penalidade para quem perder. Tokio pergunta por quê e se rende. Ela diz que esse Tokio é muito frio, puxa o boneco e pergunta se ele concorda. Tokio pergunta o que ela fará com seu boneco. Suo responde que fará coisas que não pode falar. Tokio começa a pensar na Suo batendo no boneco, ou rasgando-o no meio, o deixando assustado. Ela responde que é segredo. Os garotos estão jogando na casa de Tokio. Hagi pergunta a Tokio se Suo faz seu coração bater mais rápido, pegando-o de surpresa. E esse foi o episódio 5.